enfim, da aplicabilidade. Eu sou brasileira, eu não desisto nunca, eu vou e volto. A gente já estava falando de pergunta. Eu estava com o celular aqui, ó, falando, eu vou mandar uma mensagem para Ellen, prossegue, Ellen, prossegue. Tá, então é isso, o único contrato, tentando fazer uma lógica de raciocínio maravilhosa hoje, né? O único contrato que não precisa da opinião do juiz é as instituições bancárias, porque o juiz não pode decidir de ofício. Então, se deu para entender, o CDC, ele tem tutela constitucional, ele não precisa do aval de justificar uma revisão de cláusula contratual, principalmente nesses tempos pandêmicos, que nós estamos falando a plano de saúde, ele não é necessário a ele estar ancorado pela teoria da imprevisão para justificar uma simples onerosidade ao consumidor. Obrigada. Obrigada. Conseguimos. Em razão do horário, eu vou fazer uma proposta, né? Nós tínhamos pensado em fazermos 2 perguntas para cada um, então eu pensei, só exclusivamente em razão do horário, claro. Já fico aqui querendo fazer de novo, contando com a presença dos nossos alunos, porque o debate merece muito. Eu vou fazer assim, eu vou dirigir... Eles podiam abrir a câmera para eu bater uma fotinha de Eles todo podiam, mundo. né? Mas será que eles estão com orelhas de Eu vou bater, faz uma pose aí. Alguns será que estão com aquele protetor de dormir? Não sei. De unicórnio? De unicórnio? Elden, faz uma pose, Elden. Eu também tenho que fazer pose, presta atenção, deixa eu me ajeitar aqui, fazer uma pose, assim, fazer uma pose igual a do Elden, assim. Tá. Vamos fazer eu e o Elden a mesma pose. A mesma pose. Pô, e eu fico sem pose, beleza. A gente não sabe se ela tá fotografando, tá? Detalhe, eu já tudo bem. Não, é um negócio muito sigilo aqui. Ela aqui embaixo. Tá fotografando, Elden. Vou fazer de novo a pose igual a do Elden, olha. Meu Deus do céu. Aí. Pronto. Eu não vou ficar com essa pose muito tempo, gente. Pronto, já. Vamos voltar ao normal. Diz aí, Cris, qual é a tua proposta devido ao horário? Olha, tá aqui, já bati a foto, ó. Ok. Realmente, travou de novo, né? O meu? Olha só, então, Elden, eu vou constitucional, né? Assim, tu gostaria de destacar algum princípio mais relevante? Já falaste do princípio da solidariedade, mas assim, algum princípio, você diz, não, esse aqui é mais importante, ou tem um destaque maior, enfim, um eixo principiológico, até para eu poder trazer aqui para o direito civil, aproveitar o teu conhecimento. Obrigado pela pergunta, professora. Olha só, o primeiro princípio que eu diria que efetivamente é o que vai nortear essa nossa relação, tanto no contrato quanto na relação entre as partes no direito privado, seria a solidariedade, efetivamente. Mas eu com certeza não diria que é o único princípio. Na verdade, sim, a grande questão não é um princípio em si, mas é um eixo axiológico que existe dentro da Constituição e que ela exige que seja atribuído ao direito como um todo, né? Que a gente chama de direito constitucional de eficácia irradiante da Constituição. Então, a Constituição, ela prevê valores e esses valores influenciam o direito como um todo. Eu diria que um dos grandes valores, um dos grandes princípios que a Constituição, ela informa o direito como um todo, especialmente o direito civil, né, nessa visão civil constitucional, além da solidariedade, é essa necessidade de boa-fé nas relações. A gente poderia chamar de um postulado de eticidade nas relações civis. E isso envolve, né, de novo, conjugando esse dever de boa-fé a um princípio da solidariedade, que nessas relações haja esse tipo de compatibilidade, de respeito ao interesse do outro, de consideração a essas circunstâncias de anormalidade, né, que eu chamei. Então, eu diria que esses dois, um princípio expresso, né, e outro valor, um valor mais abrangente da Constituição, seriam os principais para a gente analisar essa situação. Obrigada, professor Helder. Realmente é um eixo principiológico que a gente reflete, pensa, né? Eu fiz anotação aqui, tá? Anotei,
né, para pensar, refletir, né, diante da importância inafastável do texto constitucional. Professora Ellen, a senhora está conseguindo nos ouvir? Acho que até agora eu não caí. Estou aqui. Eu estava falando para o Elden que até em razão do tempo eu comecei a conversar com ele, eu sugeri que ao invés de perguntar para você e para ele, eu fiz a pergunta para ele e agora ele fica à vontade para fazer uma pergunta para você, enfim, para mim, né? Eu posso fazer para a professora Ellen? Isso, e aí a professora Ellen faz para ti, Cristina. E aí fica um ciclo. Tá, consegue se ouvir, né? Olha só, professora Ellen, aí vem uma necessidade que eu considero significativa, né? Que é tentar, nesse período, né, de pandemia, esse é um ponto que vem voltando sempre. Como a gente poderia harmonizar essa necessidade de proteção do consumidor nesse contexto de onerosidade, né, com a necessidade de preservação da livre iniciativa e da atividade econômica? Claro que isso é um tema gigantesco, né? Mas, assim, em linhas gerais, como se identificaria essa tentativa de harmonização? De um lado, nós temos a livre iniciativa, que eu havia falado, do artigo 170 da Constituição Federal. Do outro lado, a gente tem pessoas hipossuficientes, declaradas até constitucionalmente pelo CDC. O que tem sido mais de pano de fundo para harmonizar isso? É o princípio que, na verdade, vem do Código do Processo Civil, a sua base principiológica, que é o diálogo entre as partes. Apesar do CDC realmente reger que o consumidor é a parte, vamos dizer, mais vulnerável na relação de consumo, mas nós temos que entender também, de um lado, que nós estamos passando uma situação nunca antes prevista por parte dos empresários. E, apesar de não ser sua pergunta, mas no próprio direito do trabalho, a gente está vendo muito com as duas medidas provisórias, 927 e 936, que saíram, que está suspensão de contrato de trabalho, férias, né, eu tenho um procedimento de afastamento, de revisão de cláusulas contratuais. Então, se eu pegar não só o CDC, mas como vocês bem colocaram, é uma situação que a professora Cristina falou, transdisciplinar. Se eu pegar o jurídico como um todo, num grande arcabouço, o que tem se orientado é que os consumidores, apesar de serem hipossuficientes, eles precisam verificar o que estava em contrato. Então, se esse contrato já regia a reajustes automáticos dentro do limite ponderado de juros, se no caso esses contratos já regiam, e aí principalmente que eu falei dos planos de saúde, né? Já regiam, por exemplo, a diferença de cobertura, etc., então eles vão para um processo dialógico, no sentido disso estar sendo excessivamente oneroso a eles. Aí eles têm órgão administrativo como o PROCON, consumidor.gov.br, etc. Agora, no caso do contrato modificar-se devido à situação pandêmica e houver uma nova cláusula contratual que anteriormente não estava previsto, o consumidor tem direito de denunciar, o PROCON chama esse fornecedor e se ele não aquecer, até multa, advertência, até uma cláusula penal. De maneira mais resumida, porque faltam 10 minutos. Obrigado. Eu acho que não sei se eu respondi, mas a conciliação desses interesses é o diálogo. Agora, claro, dentro dos limites rezados contratualmente. Amiga, no caso, o que a gente mais fala, por exemplo, de direito, no direito civil, é a teoria da imprevisão que a gente fala, o pacta sunt servanda, né? E aquilo que está previsto, enfim, em contrato. De que modo a resolução ou a revisão desses contratos pelo pacta sunt servanda, pela ocorrência de um fato grave que é a pandemia, você acha de que maneira essa pandemia tem afetado o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos? O direito civil gosta muito de latim, né? Então, na verdade, eu digo assim,
Não, eu acho assim, a gente tem um embate aqui entre pacta sunt servanda e rebus sic stantibus, né? Um negócio, Isso é Harry Potter. é uma coisa, né? De repente falamos outra língua, né? Pacta sunt servanda com uma ideia de que o acordo, o contrato tem a força, né, de ser, como disse coloquialmente, lei entre as partes. Então, de um lado, e do outro lado, né, essa da imprevisão. Até em razão disso, existe sim um impacto claro, né, como nós vimos, um impacto inesperado. A própria legislação, claro, não teria como prever, como você muito bem colocou, imprevisão, não tem como prever, né? Mas essa mudança toda que ocorre nessas relações. Então, eu pactuei, eu firmei um acordo diante de uma situação, naquele momento, ainda que fosse de trato sucessivo, mas com uma expectativa diante desse trato sucessivo. E eu tenho um fator superveniente que não me coloca na mesma situação inicial. Então, eu tenho a necessidade de revisão desse pacto, mas vejam, não como eles sendo contrários, eles não estão colidindo. Na verdade, e aqui falando, obviamente, dentro de uma esfera civilista, o que nós estamos buscando é o equilíbrio dessas relações. Veja, dentro do direito civil, o que se prima é o equilíbrio. Então, quando eu contratei com o Helder, nós tínhamos liberdade de contratar, nós ajustamos, nós fizemos o nosso pacto, e a ideia é que eu posso exigir dele, ele pode exigir de mim, ponto. Mas eu tenho um fator desconhecido que atravessa todas as áreas do saber, não só do saber jurídico, mas de todos os saberes. E, portanto, dentro da nossa legislação, não posso me furtar a falar do projeto de lei que já está na fase de sanção, né? Ontem eu consultei o site, e o artigo, o projeto de lei 1179, ele traz uma questão muito polêmica, até por que não pensar, né, uma discussão. Não se considera um fato, no seu artigo 7º, né, da resilição, resolução e revisão dos contratos, não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos do 317.478, né, o que estamos falando, 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização e a substituição do padrão monetário. Estamos vivendo, sim, momentos de variação cambial, momentos de aumento de inflação, momentos imprevisíveis. Então, como não considerar, né? Como dizer que não se consideram como fatos imprevisíveis esses fatores que nós estamos vivenciando? É um projeto de lei, né, como nós falamos, está já na sua fase de finalização. Então, tentando responder de forma objetiva, Ellen, não resta a menor dúvida de que nós estamos diante de um fator imprevisível, que abala, sim, o pacto, né, que abala o pacta sunt servanda, que abala o ajuste feito entre as partes. E nós precisamos nos socorrer dessa casuística, do que já temos escrito, mas certamente a história do direito será e está sendo reescrita, né? Temos por aí novas reflexões acerca desse fator. O porvir está em aberto, e que bom que nós estamos nesse momento para discutir esse porvir. Não sei se respondi, se fui clara. Sim. Mas é tanta coisa. Aqui como nós temos 4 minutos, eu fiz uma pequena, que aí vai acabar mesmo, até porque o professor Helder tem aula, aqui tem uma pergunta do Kelvin sobre quebra de contrato, eu respondi no chat através do CDC, mas é outra visão do Código Civil, que ele pergunta que quando da quebra do contrato entre as partes é interrompido, se todo o ciclo e a execução contratual acaba sendo também quebrada. Isso não acaba distanciando o direito da justiça? Eu coloquei que no CDC fala-se de quebra na boa-fé objetiva, que o Helder até colocou constitucionalmente, caso o fornecedor incorra em cláusulas abusivas, tá?
E a distância entre direito e justiça, ela é muito relativa. Turma, nem sempre o direito será justiça. Aristóteles já falava isso. Porque, na verdade, não existe, eu vi um webinário excelente em direito constitucional, da PUD, graças a Deus me inscrever e assistir, que dói no que eles falaram, que é justamente em relação à justiça. O próprio magistrado, por mais que tem que estar impessoal, mas todos nós temos, segundo Cazuza, uma ideologia para viver. Então, não existe neutralidade na ciência. Bora parar com isso. Agora, o que existe é que eu não posso inventar fatos que inexistam para prejudicar o outro, porque senão isso eu estaria de má fé. Então, nem sempre direito é justiça, e vocês vão entender isso. Enfim, de maneira, é bom que vocês pesquisem isso, o conceito de justiça, o conceito de direito. Às vezes a gente tenta fazer justiça, né, colegas? Mas nem sempre o que é justiça para mim é justiça aos olhos da lei. Então, é por isso que nem sempre quem ganha é quem é justo, mas é aquele que consegue o poder da persuasão e o poder de provas materiais para influenciar a mente do magistrado. A verdade é essa. Então, existem outros fatores que não só justiça, infelizmente. Eu não sei. Assim, essa pergunta dá para fazer uma outra palestra, né? Porque, assim, tu entrou aí por um outro ponto que vai exigir uma reflexão muito... Eu só soltei. A professora trouxe um ponto muito importante. Então, assim, não é a mesma coisa. Às vezes aproxima, às vezes afasta. Então, assim, é um conjunto muito complexo de fatores para analisar esse ponto. Então, de fato. Ele é o piano da nossa vida, né? Como tem 1 minuto, eu já falei pra caramba, eu espero que o Elden e a Cris se despeçam, porque turma, muito obrigada, e muito obrigada, colegas, por essa oportunidade, perdão pela oscilação. Deixo com vocês. Olha, 30 segundos. Obrigada, um prazer imenso. Até a próxima, turma. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente ficou muito feliz. A gente está muito, muito motivado. A gente planejou isso aqui por mais de 2 semanas. Então, obrigado pela receptividade de vocês. A gente espera que vocês continuem engajados assim. E esperamos revê-los semestre que vem pessoalmente, tá bom? Opa, se Deus quiser. Pessoal. A turma está agradecendo, tá? Grato, obrigada. Nós que agradecemos. Perfeitos, obrigada. E teve uma fala que disse assim... eu vivi para assistir essa aula maravilhosa. Eu acho que é isso que engrandece. Que bom. Gratidão. Muita gratidão. Vou, apesar da oscilação, assim que possível, deixar o Zoom no NEAD para os professores. Só me deem um tempinho até amanhã, pelo menos, tá bom? Vou tentar reeditar. Tomara que tenha gravado. Obrigada, gente. Super obrigada. Até a próxima. Tchau, amigos. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, MAMB. Beijão. Tchau.